Amém. Irmãos, ontem pela manhã, às 9 horas, tivemos aqui o encontro dos pastores, da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aqui da nossa região, da região oeste da capital. Foi muito bom, oferecemos um café para eles e foi assim, muito bom a comunhão dos pastores e agradeceram muito a igreja pela forma carinhosa que nós os recebemos. E nós, né, porque eu estou no meio também, pudemos resolver algumas situações. E queria reforçar com os irmãos o nosso aniversário, o aniversário da igreja. 94 anos a igreja está fazendo. 94 anos, não é brincadeira, hein? Jubileu de Palmeira. Fazer o quê? Tá lá, Jubileu de Palmeira, tá certo. Nós teremos no dia 2 aqui, a presença do casal, deu um branco aqui, Eduardo e Silvano, deu um branco aqui, mas eles são muito conhecidos no meio evangélico, eles têm CDs gravados e tudo mais. Eu até pensei que eles não viriam, porque geralmente alguns cantores evangélicos pedem muito, né? E o que eu ofereci eles aceitaram. Então, que bênção. Então será uma grande bênção aqui no dia 2 e também no dia 3, tá? Dia 3 é domingo, continua, aliás vai ser o mês de agosto inteiro, tá? Mas os dias que terão bolo vai ser dia 2 e dia 3, tá? Então venham, vai ter bolo, um bolo gostoso. Já falaram para mim que vai ter bolo, então eu já fiquei mais feliz ainda, né? Teremos bolo. Divulguem nas redes sociais, nos grupos por aí, tá? Eu já coloquei no grupo da Ordem dos Pastores, eles estiveram ontem aqui, a gente reforçou, eles estão avisando lá na igreja deles, mas reforcem aí também, irmãos, que eu tenho certeza. Todas as vezes que eu ouvi esse casal cantar, eu saí de lá edificado, né? Por conta dos louvores, das letras, das músicas, e a programação será toda com eles, tá? Então até as reflexões eles farão e também os louvores. Será uma grande bênção. Gostaria de pedir a todos os irmãos ficassem em pé, abrissem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 2, de 1 a 10. João, capítulo 2, de 1 a 10. É um texto bastante conhecido, é um texto que fala sobre o primeiro milagre que Jesus fez no seu ministério. E nós vamos meditar nesse texto, João capítulo 2, de 1 a 10, que diz o seguinte: 3 dias depois, olha, sempre 3, o 3 tem um número, é algo especial na Bíblia. A Trindade é 3 dias que Jesus ficou morto. Tem muitas coisas com o número 3 que é importante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou:
tirai agora e levai ao mestre Sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite sobre o milagre. E o tema é do vazio ao milagre. Do vazio ao milagre. Numa festa de casamento está indo tudo bem, até faltar algo. Estava indo bem até faltar água. Algo. O que era? O vinho. O vinho era o símbolo da alegria da festa. E ali praticamente havia acabado a alegria da festa. Num casamento, está indo tudo bem, até faltar algo. Pode, num casamento, ir tudo bem, mas quando começa a faltar algo, aí começa a ficar tudo ruim. Quando começa a faltar compreensão, quando começa a faltar carinho, quando começa a faltar cuidado, quando começa a faltar diálogo, quando começa a faltar perdão, quando começa a faltar amor, aí não vai tão bem. Vai tudo bem até faltar algo. Quando faltou algo, já não vai tão bem. Na festa de casamento estava indo tudo bem, até faltar algo. Mas o que salvou aquele casamento, aquela festa de casamento, e até os casamentos, Jesus salva até os casamentos, foi a presença de Jesus. Fez toda a diferença na festa do casamento e no próprio casamento. Porque quando Jesus está presente, não falta nada. Quando Jesus está presente na festa, nada falta. Quando Jesus está presente no casamento, nada falta. Ele completa tudo. E estando presente, ele transforma o comum em extraordinário. Ele parte do vazio para o milagre. Aí você fala, o que essa foto tem a ver? Que Jesus transforma o comum em extraordinário. Irmão, isso aí é a alegria de alguém que recebeu de Jesus a transformação do que era comum em extraordinário. De alguém que foi ao médico fazer os seus exames e o médico deu uma excelente notícia. Aconteceu um milagre, não sei como isso aconteceu, não sei em que momento isso se deu, mas os seus exames deu tudo negativo. E aí essa cara de alegria, olhando para o médico. E o médico esbabacado, queixo caído, não sabendo explicar como. Porque não dá para se explicar a transformação do comum em extraordinário. Não tem explicação, é um milagre. Milagres não se explica. Se você conseguir explicar um milagre, ele deixa de ser milagre. E quando você passa por uma situação como essa, dessa mulher que muitos já passaram, inclusive aqui na nossa igreja, e de repente você vê a transformação que Jesus faz, não é só coisa do passado, é coisa do presente e será
também no futuro. Jesus transforma aquilo que é comum, aquilo que é simples, em extraordinário. Ele transforma a água, que é algo para um casamento é simples, é fundamental para o nosso corpo. Mas para uma festa de casamento, a água não representa praticamente nada. O vinho sim fazia diferença. A água é algo comum, sem cor, sem gosto, para a festa, sem valor. Mas olha o que Jesus faz. Ele pega algo bem simples e transforma no extraordinário. Ele transforma no vinho, nesse caso aqui, transformou água, algo simples, no vinho, que é algo encorpado, colorido, com gosto, valoroso numa festa. Tem valor. Jesus valorizou totalmente aquele casamento, porque ai daquela festa, ai daquela festa se Jesus não estivesse presente, se ele não fizesse esse milagre, essa transformação. O primeiro milagre de Jesus poderia ser através de uma pregação, poderia ser através de um ensino, mas ocorreu através de um milagre. O que ele começou já o seu ministério com milagre. Que coisa maravilhosa, e transformando algo comum em extraordinário para nos ensinar algo. Que ele também faz isso hoje na nossa vida, transforma o cotidiano, transforma o que é comum, o que é normal, em algo extraordinário, sobrenatural até. É isso que faz Jesus. Transforma algo sem valor em algo precioso. O fato de você estar aqui é porque Jesus transformou um dia a sua vida, que era comum, que era vazia, que era sem cor, que era sem valor, e Deus transformou totalmente sua vida, dando sentido, dando cor, valor. Por isso você está aqui, você é fruto de um milagre. Deus já transformou você. Você que era uma simples água, transformou você num vinho maravilhoso, numa pessoa maravilhosa. Jesus não fez somente o que é bom, Jesus não faz somente o que é bom, Ele faz o que é melhor. Ele não somente melhora algo, Ele sabe o que Ele faz? Ele transforma. E só Jesus transforma. Não melhora, mais que melhora, Ele transforma. O que Ele faz é extraordinário, é fora do comum. Fora do comum. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. O que há comum na sua vida, mas que você gostaria que fosse extraordinário? Será que tem alguma coisa que você poderia falar hoje para Jesus? Jesus, isso na minha vida é muito comum, mas eu gostaria que fosse extraordinário. Senhor, a minha família, o meu casamento é normal, mas eu gostaria que fosse extraordinário. Senhor, a minha própria vida, uma vida normal, mas eu gostaria que ela fosse extraordinária. Se tiver alguma coisa, hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da transformação. De Jesus fazer alguma transformação na sua vida. E se Jesus já transformou algo na sua vida, o que mais você gostaria que Ele transformasse? Agora eu vou mais profundo. O que Jesus precisa transformar na sua vida? Ainda que seja contra a sua vontade, mas se você for bem sincero, fala assim: Senhor,
É difícil até de falar, mas eu gostaria que o Senhor transformasse tal hábito, tal comportamento, tal procedimento, tal pensamento. Mas eu gostaria que o Senhor transformasse. Porque não gosto, porque não é bom, porque não agrada a Deus. Coloque à disposição de Deus a sua vida. Deixa Ele transformar aquilo que Ele quer transformar. Aquilo que precisa ser transformado. E que área da sua vida Jesus não transformou, mas que precisa ser transformado? A gente já deveria ter deixado Jesus transformar tudo. Mas eu sou o ser humano, você também é um ser humano. E nós precisamos, todos os dias, que Jesus toque na nossa vida. Que Jesus transforme a nossa vida. De algo errado até que nós estamos fazendo, naquilo que é a vontade dEle, que é boa, que é perfeito, que é agradável. O quê? Mas é entre você e Deus. Não precisa falar para mim. Às vezes na sua vida tem alguma área que está sem cor, sem brilho, sem sabor, sem valor. E aí você quer fazer um upgrade, você quer turbinar. Fala com Jesus, nesta noite ainda. Jesus transforma o vazio em milagre. Para acontecer o milagre, e nós vimos nesse texto, que requer algumas coisas. O milagre requer obediência. Primeiro falaram para Jesus o problema. Até aí tudo bem, Senhor, ou a mãe dele que trouxe, né? Meu filho, temos um problema aqui. A alegria da festa vai embora, porque acabou o vinho, eles não têm mais vinho, acabou a alegria da festa. E depois ele resolveu agir, mas antes dele agir, fazer o milagre, ele requereu daqueles serventes algumas coisas. Primeiro, ele falou assim, ó, pega essas talhas aqui e encham de água. Encham de água. Os serventes podiam estar pensando assim, e a mãe dele também, eles estão precisando de vinho, você vem com água. Água não vai resolver o problema. Mas a mãe dele foi sábia, porque falou assim, ó, já preparou o servente, fala, fazei tudo que ele vos disser. Obediência. Você quer um milagre na sua vida? Você precisa ser obediente. Obediente a Deus, obediente à sua palavra. Fazei sem questionar, sem perguntar. Sabe qual é o nosso mal? A gente pergunta demais. A gente questiona demais. A gente murmura demais. A gente quer saber o 2 mais 2 que dá 4. Não, para Deus nem sempre dá 4. Não tem que perguntar. Tem que obedecer. Sem entender muito, eles obedeceram. Já que ele está falando, vamos obedecer. Obedeceram, encheram todas as talhas de água. E aí, você não percebe o momento que acontece o milagre. Exatamente o momento. Depois o servente só pegou um pouquinho e levou lá para o mestre-sala para experimentar lá o cerimonial da festa. Experimenta aí este vinho. E a gente vê o espanto do mestre-sala lá, do mestre de cerimônia. Ele falou um negócio interessante. Ele disse assim, ó, geralmente em festa a gente serve o melhor vinho no começo da festa. Quando o pessoal já tomou bastante, já está meio alto, aí serve o pior. Ninguém vai ver a diferença. Está meio alto já, para eles tanto faz o bom ou o ruim.
Só que o mestre Sala falou: olha, você tem guardado o bom vinho até agora, até esse momento da festa. Já era para estar servindo o vinho ruim, mas você está servindo agora o melhor vinho. Talvez até o melhor do início da festa. Sabe por que eu creio que fosse o melhor? Porque o que Jesus faz é perfeito, é bom, é ótimo. Então ele fez o melhor vinho ali. E ele ficou espantado com isso, né? Chamou o noivo e falou isso: olha, parabéns, você guardou até agora o bom vinho, excelente vinho. Então, pessoas obedientes colocaram ali aquela água, encheram até a boca as talhas, e aí o milagre aconteceu, porque o milagre precisa de obediência. Se você, hoje à noite, na sua oração, aquela que a Maria José fez por você, você estava pedindo algo difícil, que é um milagre, seja obediente naquilo que Deus te falar, mesmo que parecer sem sentido. Os milagres de Jesus, eles não foram iguais. Foi esse primeiro. Depois ele pegava saliva, misturava com a terra, colocava no olho do cego, ele curava. Aí você, mas como? Um negócio antigênico, pegou ali e colocou, eu não vou colocar. Mas aí, quando Jesus colocou, e o cego aceitou, ele começou a enxergar. Naamã, por exemplo, ele foi alvo de um milagre de Deus, porque ele obedeceu. O profeta falou para ele: mergulha 7 vezes nesse rio. Esse rio é barrento. No começo ele não queria, mas depois resolveu obedecer, e aí o milagre aconteceu na vida dele. Assim também é na nossa vida, irmãos. Se você quiser um milagre, estiver precisando de um milagre, seja obediente. Mesmo que não fazer sentido para você, mas para Deus faz todo sentido. Todo sentido. Não sei o que você está passando na sua vida hoje. Nem preciso saber. Aqueles que vêm no culto de oração, se abrem, falam o que está acontecendo, a gente ora. Nem todos fazem isso, mas se quiser falar, nós vamos orar. Nós vamos colocar diante de Deus. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ser obediente. Então, você precisa fazer alguma coisa, fazer a sua parte, e tem a sua participação no milagre. Uma delas é a obediência, ponto final. Outro, o milagre requer fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, além da obediência, requer fé. Fé naquilo que nós estamos pedindo. Fé naquilo que nós estamos precisando. Fé naquele que tudo pode. Não é fé em qualquer um, é fé no Todo-Poderoso. De crer que Ele vai fazer alguma coisa. A obediência, ela vem irmanada com a fé. Aqueles homens obedeceram na expectativa de que algo ia acontecer. Talvez eles nem esperassem que a água seria transformada em vinho. Bem provável que não. Mas obedeceram e somente creram. Porque a mãe dele, olha, eu conheço. É meu filho, eu conheço, é Jesus. Fazei tudo que ele mandar. A fé, meus irmãos, é para alcançarmos. A fé é para superarmos. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. Como é que nós vamos pedir algo para Deus se nós não cremos?
Você precisa de um milagre na sua vida. Como é que você vai receber esse milagre se nem você crê? Você é o crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim. 6 horas. Não, você mesmo precisa crer. É a sua parte no processo do milagre. O milagre requer obediência e o milagre requer fé. Nós temos apenas que encher as talhas da nossa vida e aguardar pelo milagre. Mas precisa crer. Você precisa crer para ver. É o contrário do Tomé. Tomé, ele precisava ver para crer. Para você ter um milagre na sua vida, você precisa crer para depois ver. Essa é a ordem. Primeiro você crê. Creia. Creia que Deus vai transformar algo na sua vida. Creia que a transformação virá. Porque você fez a sua parte. Eu creio no Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio. E assim como Ele transformou água em vinho, Ele pode transformar a minha vida. Pode transformar o meu casamento. Pode transformar os meus relacionamentos. Pode transformar o meu corpo. Enfermo num corpo curado. Pode. Nós já presenciamos isso aqui. E nós temos fé para acontecer milagres ainda. E principalmente você, que é o mais interessado, precisa ter essa fé. Ou seja, antes de acontecer, você já tem essa certeza. Porque fé é certeza. É certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, é você crer para depois ver. Crer é certeza, não é dúvida. Será que Deus pode me ajudar? Será que Jesus pode fazer uma transformação, uma mudança na minha vida? Eu digo que sim. Pode. E vai fazer. Quando Jesus entrou naquele barco lá, que estava todo mundo morrendo de medo, qual foi a primeira pergunta que ele fez? Homens de pouca fé, que ele quer dizer, homens, onde está a sua fé? Vocês estão com Jesus no barco, e fica gritando aí, com medo. A fé joga o medo por terra. Para o milagre acontecer, então nós precisamos exercer a nossa fé, por menor que ela seja. A fé é aumentável, dá para você aumentar. Experiências com Deus faz a nossa fé aumentar. E na escola bíblica dominical também, que todos devem vir, hoje nós falamos sobre culpa. Aula excelente. Por culpa dos alunos, a aula terminou mais tarde, ficou fazendo perguntas. Aí o professor fica querendo terminar a aula e os irmãos querendo participar. Então já joga a culpa nos alunos, não foi o professor, não, foi os alunos. Porque a aula foi sobre culpa. E a gente realmente estava falando sobre essa situação do que Deus pode fazer, de experiências que a gente teve de ver os céus abertos, assim, aquilo que Paulo viu, que subiu até o terceiro céu, aquilo que Estevão viu, os céus abertos, aquilo que João, lá do Apocalipse, quando estava escrevendo o Apocalipse, o que ele viu ali, experiências que inenarráveis, não dá nem para falar. Algumas ele falou, escreveu, mas experiências maravilhosas. Então, se você tem experiências com Deus, olha, isso vai fazer aumentar a sua fé. Experiências daquilo que você sabe que não foi você. E vamos ser sinceros, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente sabe, não fui eu. Eu não tinha capacidade para isso, eu não tinha condições para isso, mas aconteceu. Não foi você, foi Deus.
Deus mandou o seu anjo ali, ficar acampado, proteger, livrar. Livramentos. Quantos livramentos Deus já não deu na sua vida? Isso é milagre. Dá para explicar um livramento? Não dá. Era para acontecer algo terrível, grave, não aconteceu, porque Deus estava atento. E finalizando, meus irmãos, o milagre requer a presença de Jesus. Onde tiver Jesus, aí está o milagre. João 15,15 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Se não fosse Jesus naquela festa, aquela festa, ela terminaria ali e terminaria de uma forma frustrante. E as festas já têm fama do pessoal sair falando mal. Pode ter tudo, mas sai falando mal de alguma coisa. Comeu de tudo, mas ainda saiu falando. Você imagina aqui nessa festa, faltou o principal ali, a alegria da festa. Eles iam falar mal desse casamento o ano inteiro. Você viu aquele casamento? O que aconteceu? Faltou vinho. Não acredito que faltou vinho nesse casamento. Faltou. E se não fosse Jesus ali? Jesus salvou a festa, acho que salvou o casamento, salvou tudo ali. Quando Jesus está presente na sua vida, a última palavra é dele. Por isso que o milagre requer a presença de Jesus, porque a última palavra é dele, não é minha, não é sua, não é da medicina, não é da justiça, é de Jesus, a última palavra é dele, é de Deus. Você só aceita o que a medicina falar se Jesus endossar, se Jesus falar, é isso mesmo, aí você aceita. Mas se Jesus não falar, enquanto ele não falar, permaneça com a sua obediência, permaneça com a sua fé, que ainda o milagre pode acontecer. Porque para aquela festa, o veredito já tinha sido dado ali, ó. O parecer do médico já tinha sido dado. Vai acabar a festa. Acabou a festa. Mas graças a Jesus, o casamento, a festa não acabou. E nem saíram falando mal. Saíram falando, inclusive, bem, né? Não conta mais nada dessa festa, mas eu tenho certeza que falaram bem. Você viu? A gente tomou o vinho melhor do começo ao fim. Eu tenho certeza que eles iam até falar assim, mas aconteceu alguma coisa, porque da metade para frente o vinho era melhor do que o do começo. Porque o que Jesus faz é bem feito. Talvez a sua alegria, a sua esperança tenha terminado. Eu não sei, você que está na live, você que está aqui, eu não sei se a sua esperança, a sua alegria da sua festa, essa festa é a sua própria vida, se tiver terminado, eu quero te convidar para trazer Jesus presencialmente para a sua vida. Deixar Jesus presente, porque o milagre requer a presença de Jesus. Foi assim com o cego, foi assim com o manco, foi assim na hora de acalmar a tempestade. Jesus estava sempre presente. Jesus precisa estar presente na sua vida para que o milagre aconteça. Jesus pode transformar o vazio, do vazio para o milagre. Uma vida vazia para uma vida abundante. Uma vida de pecado para uma vida de santificação. Uma vida de derrota para uma vida de vitória. Uma vida de enfermidade para uma vida de cura, de libertação. Jesus tira até pessoas das drogas. Os centros de recuperação
que a nossa denominação mantém, eles não usam medicamento. Só a palavra de Deus. É cultos, tem que estar presente nos cultos, tem que fazer serviços laborais, trabalhos manuais, ensinam profissão, mas não usa medicamento. Eles usam a presença de Jesus. Porque é Jesus que transforma, é a presença dele. Se a sua vida estiver sem cor, sem brilho, sem valor, é porque Jesus não está presente. Se você perceber, minha vida não anda bem, é porque Jesus não está presente. Não porque ele não queira estar. Ele quer estar presente. Nesse casamento foi convidada a mãe dele e ele também, devia ser amigo do noivo. Então Jesus, ele até quer estar presente na sua festa, no seu casamento, na sua vida, para transformar. É a especialidade de Jesus, transformar. Do vazio, indo para o milagre. E ele faz isso ainda hoje. Não pensa, pastor, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Sim, aconteceu há 2000 anos atrás, no início do ministério de Jesus. O ministério de Jesus iniciou, mas não terminou. Talvez vai terminar quando a gente chegar lá e contemplar a presença de Jesus. Um dia, quando descortinar, a nossa vida terminar aqui e descortinar lá na frente de Jesus, aí talvez termine o ministério de Jesus na nossa vida. Mas enquanto você estiver aqui nessa vida, o ministério de Jesus continua. A transformação, o milagre ainda é possível. Aquilo que você já entregou, já jogou a toalha, entregou os pontos, até para isso tem solução, tem transformação, tem mudança. Basta ser obediente, basta crer, basta estar na presença de Jesus, ou trazer Jesus para estar presente na sua vida. Não sei se você já teve essas experiências com Jesus, mas faça a experiência. Encha as talhas de água da sua vida. Obedeça o que ele tiver te falando. E aí depois você vai ver o resultado. O milagre que ele vai fazer na sua vida. E você vai ficar de boca aberta, queixo caído, como aqueles serventes ficaram, como aquele mestre-sala ficou. Dada a mudança, dado o milagre que Jesus vai fazer. Confie, tenha fé que Jesus vai fazer algo. Não sei o que, mas que ele vai fazer algo. Coloque as talhas com água na frente de Jesus. Deixa o resto com ele. O que ele vai fazer e quando vai fazer, eu não sei, mas eu sei que vai fazer. Isso eu tenho certeza, é fé, certeza. Que alguma coisa ele vai fazer. O que nós temos que fazer é colocar diante do Senhor. E ele vai transformar o seu vazio no milagre. Creia nisso. Alguém aqui crê nisso, diga amém. Amém, eu também creio. Então vamos fazer isso. Colocar tudo nas mãos de Jesus e deixar que a transformação ocorra por conta dele. Sabemos que tudo que vem de Jesus é bom. Mesmo que você não entenda, ou mesmo que você não goste. Jesus, não mexa nessa área. Não fala isso para Jesus. Você fala, Jesus, mexa em todas as áreas que o Senhor quiser fazer. Não feche portas para Jesus. Não fique guardando quartos escuros aí na sua casa, na casa da sua vida. Abra as portas de tudo, deixa Ele transformar. Mesmo que vai doer um pouco, mesmo que você vai ter que sair da sua zona de conforto, mas mesmo assim, deixa Ele transformar, deixa Ele mudar. Mudar o quê? Tirar o vazio e encher de milagres. Sair da água e ir para o vinho.
E aí você vai ver que maravilha é confiar em Jesus. A maravilha que Ele faz, do vazio ao milagre. Que Deus faça um milagre na sua vida, meu irmão. Que Jesus faça um milagre na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ter uma oração final, encerrando o culto desta noite, irmãos. Não esqueça que tem panqueca aí. Vamos ter a nossa comunhão e vamos comer esse lanchinho aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que sempre nos surpreende, que sempre fala conosco de uma forma especial. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque aquilo que o Senhor fez através de Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, está reverberando no século 21. Milagres ainda estão acontecendo. Obrigado, Senhor. E nós autorizamos o Senhor a fazer milagres na nossa vida, na vida de cada um aqui, na minha vida, na vida desta igreja que está aniversariando. Que o Senhor a cada dia mais transforme, tira aquilo desta igreja que te desagrade, Senhor, aquele vazio, aquilo que está sem sentido, aquilo que estraga a nossa comunhão. Tira, ó Deus, e encha com o vinho da sabedoria, com o vinho da transformação. Coloque somente aquilo que agrada ao Senhor, ó Deus. Aquilo que o inimigo tentar colocar, que o Senhor derrube por terra, para que nada afete a vida desta igreja, mas que ela possa crescer em sabedoria, em graça, em números, diante do Senhor, meu Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e continue transformando as nossas vidas, Senhor, do vazio até o milagre. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, vão na paz do Senhor. Boa semana a todos.